Ok. É da Lenovo, né? Da Lenovo. Mas também cacei na internet. Ela tem 4 assuntos, 4 palavras que se repetem várias e várias vezes, tá? Depois, pode ser que dependendo da versão de vocês, mas basicamente na João Ferreira de Almeida, ela vai se repetir várias e várias vezes. Até alguns chegam até a grifar, porque mostra muito. Palavras, vai apresentar alegria, várias vezes você vai ver Pedro falando sobre alegria, graça, glória e sofrimento. São 4 palavras que se repetem na carta de 1 Pedro, tá? Então vamos lá. Para quem Pedro vai escrever? Capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa carta serve para nós? Sim. Você foi eleito? Sim. Então você está encaixado aí. Então vamos lá para mais algumas bordadinhas? Meu pai. É um encaixe roxo daqui. Capítulo 1, verso 3. Começar a semana bem. Seria gosto de aprender também. Dura quando aquelas crianças que apanham, não aprendem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós vivemos numa viva esperança. Ele nos renovou para uma viva esperança. Uma coisa que no cristão não pode faltar. Não pode faltar. O que é? Esperança. Nunca perca a esperança. Essa esperança tem que estar viva dentro de nós. Ok? Amém. Verso 6. Assim seja. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações ou sofrimento, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Agora nesse mundo, você vai estar contristado, você vai passar por tribulações, você vai passar por dificuldades, mas você tem a viva esperança. Você sabe que em breve Cristo vai voltar e isso tudo vai se tornar em glória para você. Amém. Como o ouro é provado pelo fogo, então vocês, como cristãos, também passarão por provas. Olha que bênção. Uma vez, uma irmã, ela precisava trazer uma palavra para uma congregação, num culto, um evento que ia ter na igreja. E a palavra que ela recebeu, que o versículo do tema era como refina a prata, né? E ela foi querer saber como era o refino da prata. E ela foi até o Ourives, foi lá numa loja lá de refinar, e perguntou para o rapaz, falou, como que faz o refino, né, da prata? Aí ele falou, vem cá, eu mostro para você, eu vou ter que, já tem uma pedra aí, eu vou fazer. Aí pegou, colocou naquele cadinho, né, para esquentar, colocou uma pedra que você não dá valor nenhum, você nem sabe o que é. Ele colocou fogo e esperou. Aos poucos começou a dar aquelas estralos e pulava sujeira, né? E ela percebeu que aos poucos ela começou a perceber assim, que começou a se formar como se fosse um líquido, e aos poucos começou a formar um líquido bonito. Aí ela perguntou para o rapaz e falou, viu, quando você sabe que está
perfeito, que já está pronto. Ele falou assim, quando eu começo a perceber, eu consigo ver o meu rosto brilhando na prata, naquele líquido derretido. Aí ela trouxe a mensagem. Sabe quando você vai passar pelo fogo? Sabe até quando? Até quando refletir em você o rosto de Cristo. Estamos refletindo? Haja fogo. Então deixa explorar. Deixa explorar. Senhor, tem misericórdia. Vamos lá. Verso de número 11. Indagando que tempo ou que ocasião e tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Está falando dos profetas antigos que mostravam aquilo que viria, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, o tempo, você pode dizer, mas quando isso vai acontecer? Quando que eu vou receber essa glória? Quando vai ocorrer esse tempo? Pedro está dizendo, não importa para você o tempo. Por quê? Lembra os profetas no passado? Eles pregaram como se Cristo já estivesse chegando no outro dia, que Cristo já nasceria. E nasceu? Não. Passou o tempo, daí Pedro está dizendo, mas na nossa época, no meu tempo, é que Cristo veio. Quer dizer, aquilo que eles profetizaram, que foi usado pelo Espírito Santo, era para nós. Então o que está acontecendo agora, pode não acontecer agora, mas haverá um tempo. E você não é o dono do tempo. Quem é o dono do tempo? Senhor. Mas eu fico imaginando o dia que ele disser, acabou o seu tempo. E sobe cá. Já imaginou, gente? Que coisa gloriosa? Para cada um tem um tempo. Nós, logicamente, esperamos pelo arrebatamento. Nós esperamos pelo arrebatamento, mas a gente sabe que muitos vão antes do arrebatamento, não é? Porque Cristo o chama. E uma coisa que a gente tem que entender, Deus, Ele sempre colhe o fruto no tempo certo. Se eu tirar antes, está verde. Se eu tirar depois, está podre. Então, no tempo certo, Ele colhe o seu fruto. Amém? Amém. Vamos lá para o verso de número 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho que estar posto sobre mim o quê? Entendimento e ser sóbrio. E esperar inteiramente no quê? Na graça. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha que coisa linda. Não é só pela metade. Tem que ser santo, tem que ser puro, tem que viver da forma correta. Verso 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o que eu tenho que ser, irmão? Se vocês pudessem, vamos assim imaginar, encontrar com Jesus, como ele te trataria? Quando ele te visse. Hoje, se Jesus viesse hoje como em carne, como ele trataria você? Como ele falaria com você? Áspero? Bravo? Revoltado? Dando os petelão já? Ou ele trataria com amor? Como você gostaria de ser tratado? E ele trataria dessa forma, sim ou não? Sim. Ele faria toda a diferença. E uma coisa que eu posso dizer, um exemplo. Imagine que o Marcelo aqui, existe uma alma, que é o Marcelo. Vamos tirar essa alma do Marcelo e eu colocasse ali, naquela garrafinha, e a minha alma ficasse ali. E agora, nesse lugar vazio, entrasse Cristo. Vocês sentiriam a diferença? Nossa, seja como eu, hein? Ué. É lógico. Tem diferença?
no tratar, no conversar, no explicar. Certeza. Totalmente. Jesus já entra com um disco com chibata nas costas. Não deveria ter. Não é? Não deveria ter, né? Ou seja, tem que ter essa diferença? Não. Agora eu falo a mesma coisa para vocês. Tire a alma de vocês e entrasse Jesus, as pessoas ao seu redor sentiriam a diferença? Meu Deus. Então a questão é, Pedro está dizendo, vocês têm que ser igual a ele. Se não está sendo, alguma coisa está errada. Vamos mudar hoje? Verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Olha como isso é profundo, como isso vai além do nosso entendimento. Olha como Pedro fala de Paulo, mas ele também vai no profundo. Olha o que ele diz. O qual, na verdade, falando de Cristo, em outro tempo, olha como Pedro ele está se referindo ao tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do... Quer dizer, Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Já imaginou isso? Ainda depois lá no Evangelho, as cartas de João, você vai dizer assim, o João vai dizer assim, ele, Criador, podemos tocá-lo. Olha que privilégio, poder tocar naquele que foi o Criador. Pedro está dizendo, por amor de vós, ele veio, ele chegou. Nós passamos, nós não vimos Cristo, nós não tocamos nele. Mas Jesus podia dizer lá para Tomé, mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Você é mais do que abençoado por não ver, por não tocar, mas acreditar nesse Cristo que é glorioso. Aleluia. Verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela muda? Ela é alterada? Ela permanece para sempre. Ela sempre vai existir, porque Ele é a palavra. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ela está em vós, ela permanece, ela não vai mudar, ela continua. O que muda são os nossos pensamentos, são as nossas atitudes, mas ela permanece para sempre. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações. Vamos deixar, irmãos? Vamos. Primeira, malícia. Segunda, engano. Terceira, fingimento. Tem crente fingido? Não. Dois primeiros. Inveja é 2 em 1 que eu estou lendo. E todas as murmurações. É uma só? Não, quantas? 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Você já provou que o Senhor é bom? Já provou que o Senhor é bom? Se não ainda, precisa tomar do leite racional. E o que é esse leite racional? O que é esse leite racional? Tem gente que tem intolerância. Não consegue. O que é esse leite racional? A palavra, ela muda a sua mente? Eu tenho intolerância. Eu não suporto isso. Não, ela vai mudar. Então ele está dizendo, como meninos novos, como meninos crescidos, nascidos agora. Quando a criança nasce, ela vai fazer o quê? Aprender, ela vai beber daquele leite, ela vai começar a aprender com as atitudes, com o comportamento. Como hoje eu estava ensinando as crianças, como que você adquire conhecimento? Um exemplo, sensação. A criança ela começa a aprender
a conhecer as coisas através das sensações. Pode ver que um bebezinho, tudo que ele faz, ele leva aonde? Na boca. Por quê? Ele quer saber se é de comer. A preocupação dele. Depois que ele cresce, continua do meu jeito. Ele quer saber se é de comer, se é aquele. Então, são as sensações, aquilo que a gente passa, o que o Pedro está dizendo. Busque na palavra, comece a crescer. Irmãos, quanto tempo de igreja eu tenho? Eu já tenho 10 anos, então eu já estou com mais, eu já fui crescendo. Se eu não cresci, é porque eu não estou bebendo leite racional. Eu estou minguado. Imagina uma mãe com uma criança pequenininha vai no médico e fala, olha, ele não está crescendo. O médico fala, quantos ele tem? Tem 10 anos, não saiu desse tamanho. O que o médico vai fazer? Vai ter que fazer exame, vai ter que falar, alguma coisa está errada. Como que pode? Passou 10 anos e não cresceu? Não é? Meu irmão, quando tinha 12 anos, ele ainda era pequenininho, tinha 25 anos. Até 13 anos ele tinha. O médico fala que ele tinha idade para 6 anos. Né? Uma vez ele foi para a padaria, aí já estava com 13 anos, a padaria era perto de casa. Aí ele catou o saco de pão, a mulher falou, não filho, você não vai atravessar a rua sozinho, catou ele pela mão e levou. Ele falou assim, eu não ia falar para ela que eu tinha 13 anos. Aí ela levou, atravessou a rua para ele poder ir embora. Então ele era pequenininho. Aí minha mãe levou ele no médico. O médico falou, não, vamos fazer um tratamento, vamos fazer isso. Hoje ele é maior que eu. Por quê? Precisou injetar hormônios para poder ter o desenvolvimento. Houve uma falha, houve um erro. E muitas vezes, irmão, nós temos clientes, crianças ainda, que não crescem. E sempre está e aquela, sabe quando a criança, ela não sabe falar, não é? Ela não sabe. Quando ela dá uma dorzinha de barriga, o que ela faz? Quando ela está com fome, o que ela faz? Se ela sente alguma coisa, o que ela faz? Tem crente assim? Só reclama, só chora. É um mimimi que só misericórdia. Rapaz, uma segunda-feira o negócio tá... Essa feijão está muito pesada para segunda, né, irmão? Vamos lá. Verso 3, capítulo 2. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas. Olha que coisa linda. Pedras vivas. Pedras que não mudam. Pedras que estão firmes. Sabe quando você pega uma pedra e apoia sobre a outra? Você sabe que aguenta. Ela não vai moer. Somos assim? Pode pôr o peso que for, você vai aguentar porque você é pedra viva. Pode vir a luta, eu suporto. Mas em apoio, juntos, podemos ser mais. Verso 9. Mas vós, essa mensagem, se eu fosse você, eu já grifava aí. Mas vós sois a geração eleita. Você é a geração eleita. Ou seja, só falta assumir o cargo agora. Foi eleito, foi chamado, foi convocado. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que ele está querendo dizer? Você não vai ser igual ao mundo. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, um povo adquirido, e anuncia a virtude daquele que vos chamou. Ou seja, anunciar a virtude é aquilo que tem poder. Poder nas palavras, poder na atitude, poder no comportamento. Amém? Oh, Jesus. Depois que bateu o montão, não adianta tentar. Salvação. Não digo eu, a palavra. Verso 13.
mas aqui... Vamos lá, verso 13. Às vezes lê, Se tivesse começado com esse versículo primeiro, ia sair uns 2 fora, mas... Tá doendo, né? Mas é a espada de 2 gumes. Corta daí, corta de cá. Verso 13. Bolsonaro, fala aí. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. O que ele está querendo dizer para nós? Que devemos obedecer e respeitar o governo. Ou seja, se está tendo isso, vamos respeitar. Por quê? Quem é que colocou? Foi Deus. Não, a gente votou, mas quem dá o poder é Deus. Ele está na autoridade. E tem crente ainda reclamando. Agora vai acabar com a aposentadoria. Irmão, uma coisa que já foi profetizada lá atrás. Quando Adão pecou, Deus disse: vai comeres o pão com o suor do seu rosto. Acabou. Então não reclame. Como que eu não trabalho, eu vou receber? Isso. Tem, pelo menos, né? No Brasil é complicado ter pezinho de meia. Às vezes é uma meia furada ainda. Vamos lá. Capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Deveres dos servos cristãos. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. O que adianta você estar na igreja, sendo esbofeteado e é pecador? Não vai adiantar de nada. Mas se você for justo, é bênção. Cada pancada é uma pedrinha na sua coroa, como eles dizem. Verso 21. Porque para isto sois chamados. Para quê? Apanhar. Para quê? Para sofrer e ser esbofeteados. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Meu Deus. Ué, Cristo teve do bom e do melhor? Não. E por que você quer ter? Nem quando nasceu, nem quando morreu. O que ele está querendo dizer? É nisso que você vai receber as suas bênçãos. Lembrando que Pedro está vivendo uma época em que há perseguição da igreja. Se fosse hoje, ele dizia: vocês não sofrem nada. O que vocês sofrem? Hã? O que vocês sofrem hoje? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Se ele que não cometeu pecado e não achou engano em sua boca, e sofreu isso, e nós? Então não reclame. Lembra de Tiago? Se alegre, glorifique. Capítulo 3. Agora, ele vai falar justamente para os casados. Vamos lá. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem ela falar nada. Só a atitude dela vai ganhar o marido. Olha que bênção, sem falar nada. Lembrando que Pedro estava vivendo o tempo da... Ei. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível trajo, de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Nossa, olha que coisa linda! O espírito que Olha que linda, né? Você viu que as irmãs agora glorificaram?
Que lindo! Eu ouvi um amém aí, irmã? Ou seja, que os enfeites das mulheres não sejam externos, mas Interno. olha que coisa linda. Porque só no seu comportamento, na sua atitude, você pode ganhar os seus filhos e pode ganhar o seu esposo. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Ou seja, precisa ter conversa, não discussão. Dando honra a mulher. Irmão, você chegou num lugar, você prepara um lugar para ela sentar. Não é você sentar. Abre a porta do carro, tem que honrar. Como? Esse povo tá precisando aprender que quer ser casado. Dando honra à mulher. A esposa do irmão, será que E uma das coisas que eu sempre falo em reunião de casais, que o que falta muitas vezes dentro do casamento é o elogio. Não é? O elogio à esposa, o elogio ao esposo. Não é? Porque reclamação a gente sempre vai ter. Sim ou não? Já sei. Então, elogie. Sem forçar, né, irmão? Sem forçar, a gente já recebe. Vamos lá. Igual esses dias eu vi uma pessoa dizer assim, falou para a esposa, viu? Uma vez eu elogiei você sobre a sua comida. Ela falou, não, nunca. E por que você continua fazendo? Ai, que dó. Ai, que dó. Honra a mulher como vaso mais... Irmão, tem irmão que deixa para a esposa fazer o trabalho forçado. Sabe? O mais pesado. Ela se vira, ela não para, ela é o vaso mais fraco. Ela tem que ter a mão macia. Eita, Karina, cadê a Karina? Tá aí, Ela tem que fazer uma visita para esse casal. E essa noite aí, Viu? Antes ele vinha com a esposa, agora a esposa Karina não não vem vem mais. mais, você viu? Ela foi submissa. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, se eu briguei com a minha esposa, não adianta orar. A oração não chega na glória. Deus não ouve a oração. Por quê? Como que pode chegar metade do corpo? Não sei se é a cabeça, ou se é o tronco, ou se é as pernas que chegam. Senhor, eu estou aqui, cadê o resto? Deus não vai ouvir. Precisa estar em acordo. Tá? Verso de número 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, olha Pedro de novo, refreia a sua do mal, e os seus lábios não falem engano. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, você quer ter dias melhores, irmão? Deixa eu me perder aqui depois das peças. Verso 10, capítulo 3. Eu preciso fazer o quê? Verso 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes,
quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Ou seja, a questão é, uma coisa que é interessante nessa passagem, quantas pessoas se salvaram? 8. E Noé era pregador. Noé anunciou. Mas ele ganhou os da própria casa. Ganhou os da própria casa. Quer dizer, se eu não ganhar os da casa, como que eu vou ganhar os de fora? O mais importante é eu ganhar os da minha casa. Ok? Capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, deixa de viver as coisas da carne e viva a vontade do Senhor. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, que é briguenta, as coisas. E acham estranho não correrdes com eles o mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Aí temos que tomar um pouco de cuidado. Quando Jesus foi pregar aos mortos, haviam 2 classes de mortos, ok? Os que estavam no seio de Abraão e os que estavam no Hades. Ele pregou para os dois. Já contei isso para vocês, né? E aí, a pregação desses dois lados, lógico que teve a sua diferença, porque os que estavam no seio de Abraão, eles morreram aguardando a promessa. Então, Jesus aparece, prega para eles e eles vão ao paraíso. Mas os que estão no Hades morreram porque não acreditaram na promessa. E ficava a dúvida, será que a promessa vai acontecer? Jesus aparece e fala, a promessa aconteceu. Então agora vocês vão ser julgados porque não acreditaram. Eles vão ao paraíso porque acreditaram. Deu para entender? Agora, hoje, por exemplo, nenhum cristão que morre, ele já vai direto ao paraíso. Um cristão é uma pessoa que não se converte ou não aceita Cristo ou anda de forma desordenada, sabendo a verdade e procura fazer o mal, ele desce ao Hades. O Hades ainda continua funcionando até o dia que for criado o inferno. Ok? A gente vai falar com mais detalhes no Apocalipse. Verso de número... Capítulo 5, verso de número 2. Verso de número 1, desculpa. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Ele era apóstolo, não era? Mas ele também é? Presbítero. Por que presbítero? Porque ele cuida de uma igreja. Ele era presbítero porque ele cuida de uma igreja. Então o apóstolo Pedro não era pastor? Não, ele era um presbítero. Ou seja, ele cuidava de uma igreja. E testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de revelar. Ele participou das aflições como testemunha e está esperando a glória que há de revelar. Olha que coisa linda. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas... Está escrito o que aí? Voluntariamente. Como é? Espontaneamente. Voluntariamente? Livre? Eu estou fazendo de livre, espontânea? Não é para receber? Não. Nem por torpe Ganância. eu vou lá porque lá eu vou ter um salário melhor. Mas de ânimo pronto. Como está difícil achar presbítero assim, né?
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Já falamos dos obreiros, então ele tem que ser exemplo. Verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então, um cuidado que nós temos que ter. Nós temos que viver a nossa vida como cristãos, como verdadeiros cristãos, como nós vimos agora, tanto exemplo que foi dado aí, que nós temos que viver Cristo, viver aquilo que realmente Cristo é. Que o inimigo, ele está em derredor, bramando como um leão, fazendo barulho. E tem gente que se assusta só com o trovão. Deu para entender? Beleza? Vamos para a segunda carta de Pedro. Ele escreve a primeira e agora ele manda a segunda. Aí ele vai falar sobre a questão da piedade, da fraternidade. Vamos lá no capítulo 1, verso 10. Ele diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa Vocação. Qual é a sua vocação, meu irmão? Não precisa responder para mim. Eu quero só que você pense. Qual é a sua vocação, meu irmão? Qual é o dom que Deus te deu? Então ele diz assim: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Por que Deus te chamou? Qual foi o propósito que Ele te chamou? E eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Tem gente que passa aí tempos na igreja e não sabe por que Cristo chamou ele. Estou errado? Não. Deus tem propósito. Ele não te chamou à toa. Ele te chamou por uma obra. E que obra é essa? Ih, pastor, e agora? Como que eu vou saber? Ué, é você? Deus. Conversa com ele. Sim. Às vezes você fala com ele e fala assim: bom, qual é a obra que o Senhor me chamou? Ele joga na sua cara e você tenta: Senhor, qual é a obra que o Senhor me chamou? Tem que ser A mais pessoa está específico. passando necessidade na sua frente. Ai, irmã, está passando que luta, né, irmã? E eu não sei qual é a obra que o Senhor me chamou. E bate na porta da sua casa. Irmã, o senhor tem uma ajudinha? Ai, irmã, não tem. Senhor, qual é a obra que o Senhor me chamou? A vontade do Senhor jogar em cima da cabeça. Eu falo assim: você precisa descobrir. E é você com Deus. E nem às vezes já chegaram para mim: pastor, que obra será que Deus me chamou? Eu vou saber. É Deus que te chamou. Ué, converse com Ele. Pode acontecer de ter uma revelação e Deus me mostrar? Amém. Mas tudo isso vai acontecer de forma voluntária, daquilo que você deu, Deus te chamou. Verso de número 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Olha que coisa que às vezes a gente tem que parar para pensar. Pedro escreveu a carta sabendo que ele já estava próximo da morte. Sabia que uma hora ou outra iam pegar ele e ele iria ser morto. Mas ele está dizendo: olha, também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Como que as pessoas vão lembrar de Pedro? Pelas obras e pelas cartas. Irmãos, às vezes eu fico pensando, nós passamos muitas vezes pela vida, né? Passamos a nossa vida em si. Que marcas eu tenho deixado nas pessoas? Será que um dia, quando eu falecer, alguém vai um dia lembrar? Será que pense isso com você? Será que por onde eu passar, será que eu vou deixar alguma lembrança? Que é tão glorioso quando, por exemplo, você vai num velório e a pessoa fala assim: nossa, esse irmão era uma bênção, ele fez isso, fez aquilo e tal. Tem outros que falam assim: graças a Deus que foi embora. Deixou uma marca maravilhosa. Pedro ele diz: ó, eu deixei isso para que vocês se lembrem. Mesmo que depois que eu vá, a lembrança fica. E essa lembrança ficou até hoje. Pedro foi. Mas aí nas suas escritas, aqui estão. Aí eu pergunto: qual é a sua história? Que história você está deixando? Qual é a sua marca que você está deixando dentro dessa história? Nós temos que marcar a história. Nós estamos vivendo o ato dos apóstolos.
Nós ainda estamos escrevendo a história. E que marca eu estou deixando? Vamos lá, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma, nossa, isso aí fosse você já grifava, porque que tem de gente errando? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Uma promessa a Abraão: Abraão, onde pisar a planta do vosso pé será vosso. Serve para mim? Era para quem? Não é de interpretação para mim? Não. Se eu andar descalço no terreno do vizinho lá, não pode ser meu? Não é a promessa, está na Bíblia? É uma profecia feita para... E o que acontece de gente fazer profecia, utilizar a profecia como interpretação particular? Isso não pode existir. Pedro escreveu, mesmo assim, pessoas continuam fazendo. Temos que tomar cuidado. Existem sim profecias que cabem a nós. Por exemplo, qual foi a promessa que Cristo deixou para você? Uma profecia. Na casa do meu pai. Opa, então tem uma para você? Aí serve para você. Ô, glória. Vamos lá. Capítulo 2. Também houve entre o povo falsos, como entre vós haverá também falsos doutores e profetas, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Por isso que nós temos que tomar cuidado, gente. Ah, mas é igreja. Cuidado! Tem muito falso profeta. Tem muita gente se fazendo de profeta, se dizendo servo do Senhor. Aqui quem fala é o Senhor. Eu não sei que Senhor é. Temos que tomar cuidado. Aí no verso 4, ele fala o seguinte: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esse inferno não é o inferno que vai existir, ok? Esse inferno se refere a um lugar de prisão, tá? Então eles estão presos. Anjo caído não está no mundo. Os anjos caídos, eles estão presos. O único anjo caído que está solto é Lúcifer, o diabo. E tem uma série aí mostrando ele muito bom. Então nós temos que tomar cuidado. Ou seja, nós temos aí um anjo caído só que está sobre a terra. Os anjos caídos que caíram junto com eles estão presos. Ah, mas e os demônios? É outra história. Depois a gente fala. Aí ele diz o seguinte: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Lembra que a gente falou sobre a questão de pregar aos mortos? Tem muita gente que fala assim: não, mas Jesus pregou para os mortos, para trazer salvação depois que estavam mortos. Não, ele já diz aí que o dilúvio veio justamente para condenar aqueles que não creram. Então não tinha como Jesus vir: ah, não, vamos salvar vocês. Quer dizer, se houver salvação após a morte, então não adiantava de nada tudo isso. Nós temos sabendo que a salvação era através da vida. Enquanto tiver vida, há esperança. Verso 12. Purgatório não resolve? Oi? Purgatório não resolve? Misericórdia. Não. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Temos olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Falsos profetas estão se desviando para ter lucro.
Ai, tá tudo aqui, né? Está tudo escrito, né? Ai, meu Deus. Capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora, segundo esta segunda carta, em ambas as quais desperto por exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, e nos últimos dias virão escarnecedores. Está acontecendo? Procura no YouTube. Crentes que hoje fazem escárnios de coisas evangélicas, de coisas que acontecem nas igrejas. Tem? Pessoas até se fazendo de pastor, mostrando, fazendo tanta coisa. São escárnios. Então haveria escarnecedores. Olha Pedro já profetizando. É nos nossos dias? Sim. Andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo e então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, que dia ele vem? Pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos. Não importa, o importante é você com o Senhor. Verso de número 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas. Então quer dizer que ele leu já as cartas de Paulo. Hã? E ele está falando bem de Paulo? Sim, está dizendo, como Paulo também já nos exortou, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Quer dizer, as cartas de Paulo estavam sendo torcidas. Igualmente as outras escrituras, para a sua própria destruição. Olha só, gente. Que situação. Se já naquela época estava, quanto mais hoje. Quantas distorções, quantas coisas. Vocês viram quantos paradigmas nós quebramos? Quantas coisas a gente foi falando no meio de todos esses textos que nós já lemos? O pastor, eu estava ontem com um amigo meu e ele estava contando que teve uma religião que fez uma revisão da Bíblia em 2015 e retirou coisas da Bíblia e acrescentou coisas. Esse testemunho de Jeová faz isso sempre, né? Tem, sempre faz. E eles fazem uma preparação, né? É que a luz vai brilhando sobre, como que eles dizem? A luz vai brilhando sobre a luz e a verdade vai. Esqueci que tem tanta mudança. Que agora eles até pegaram os livros dos essênios, né, que foram encontrados e já grampearam junto. Então agora faz parte também da Bíblia deles. Os essênios a gente vai estudar no próximo semestre. Agora vamos para a Epístola de João. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sim. Então, seja, para Deus tem o tempo certo do filho voltar. Sim. Essa questão que muitos pregam, Jesus ainda não voltou, e às vezes porque o evangelho não foi pregado, ou porque Deus mudou, porque Deus não aceitou ainda. Isso não tem nada a ver. Que alguns falam assim, enquanto esse evangelho não for pregado no mundo todo, não virá o fim. Aí é o fim da vinda de Cristo. Não é? Então assim, Jesus não veio porque você não pregou o evangelho. Não. Você não pegou o evangelho para pregar, então ele não vem ainda. O evangelho precisa ser pregado, porque assim, é um compromisso nosso, independente se ele vai vir ou não. Agora o que Pedro está dizendo é o seguinte: o Senhor não veio ainda, mas ele está retardando, mas é o tempo dele. Quando nós entrarmos em Apocalipse, você vai ver o porquê nessa área. Ele não retarda a sua promessa.
seja, Ele vai cumprir. no tempo certo. João. Para quem será que João, esse também é o apóstolo, tá? Ele escreve as suas cartas, são 3 cartas. A primeira que é um pouquinho maior, mas uma das coisas que você vai perceber na carta de João é justamente uma palavrinha. Amor. Quando você conheceu o João lá no Evangelho, ou o Joãozinho difícil, mas agora você é um João de coração aberto. Um João que não faz mais acepção de pessoas. Ele abraça, ele ajuda, ele compreende. É tão linda essa carta. Olha o que ele diz. Verso 1 do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha que privilégio. Ele reconhece isso, ele esteve junto, ele viu com os olhos e ainda tocou nele. Não a tal ponto que lá no Evangelho ele fala que reclinava a cabeça sobre Jesus, sobre o peito de Jesus. Verso de número 6. Verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, fazemos o quê? Mentimos. E não praticamos a verdade. Verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Uma coisa que você vai perceber na carta de João, nessa primeira carta, ele escreve para todos os cristãos. Ok? Serve para você? Então vamos lá. Verso 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a... É o evangelho não praticante. Verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele... Está repetindo de novo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Verso 9. Aquele que diz que está na luz. Senhor. Vamos pular esse verso? Aquele que está na luz, que diz que está na luz, e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Irmão, como que eu posso dizer que estou na luz se eu brigo com meu irmão? Se eu não perdoo? Aí ficou preta a coisa. Verso 17. Pois vocês vão lá em casa, estão pertinho, tá? E o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe por quê? A palavra de Deus está nele. E a palavra de Deus permanece para sempre. E se você faz a vontade dele, que é cumprir a palavra, você permanecerá para sempre. Deu para entender? Vamos mudar hoje então? Verso 20. Verso 18, desculpa. Filhinhos, é já a última hora. Quando que João escreveu isso? Ano 90 depois de Cristo. E ele já falou que era a última hora. João, tenha essa paciência. Mas para a hora dele estava bem pertinho, né? Ele morreu com 100 e pouco. Ele estava no ano 90. Então já era a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. É só, eu acho que podia até mudar, colocar assim, muitos se têm feito anticristo. Entre parênteses aí, Mark, abra o YouTube. Por onde conhecemos que já é a última hora. Não estou dizendo que o YouTube é ruim,
Mas quando você encontra o anticristo lá, tá assim, ó. Cheio. Saíram de nós. Saíram de nós. Mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo. e sabeis tudo. Então não questione mais nada, irmão. Você sabe tudo. Se não sabe, alguma coisa está errada. Tem que procurar saber, né? É verdade. Capítulo Falamos número junto, meu irmão. 3. Vamos procurar saber. Ele vai falar agora sobre justamente aqueles que são os filhos de Deus. É filho dele? Então vamos lá. Verso de número 6. Qualquer que permanece nele, não vive Pecando. Qualquer que vive pecando, não viu e nem conheceu. Meu Deus. Lembra que uma vez eu falei para vocês assim, que não consigo entender uma pessoa que é crente, se desvia e volta para o pecado. Aí eu questiono, será que conheceu Cristo? Não. Pelo que João diz, não conheceu. 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Pesado? Meu Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do... Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Que silêncio. O Senhor diz logo atrás, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas continua pecando? Eu sou pecador. Cometendo o mesmo pecado? Ou já sou santo? Não. Já sou livre do pecado? O apóstolo Paulo diz assim, o pecado que habita em mim. O pecado habita em mim. Quando que eu vou me despir desse pecado? Quando? Quando eu for já transformado. Porque eu ainda estou no pecado. E o pecado é que corrompe o meu corpo. Mas ele diz, mas aquele que continua pecando, será que um dia foi salvo? Mas o próprio João diz isso um pouquinho para trás, aí no capítulo 3. Qual Nós verso? sabemos que quando ele aparecer, havemos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. O verso 3, 2. Isso. Quer dizer, então nós ainda... Não somos. Mas eu vou continuar pecando? Não, Aqui é a prática do pecado, né? Seguindo E a pessoa sabe que está no adultério, continua na prática e... É filho de Deus? Não. Deu para entender? Uma coisa é eu ser pecador. Eu sou pecado, eu tenho pecado. Cada dia que eu levanto de manhã eu já estou no pecado. Porque a hora que eu reclamo, a hora que eu murmuro, eu estou pecando. Mas eu não vou murmurar mais. Né? Né? procurar não murmurar mais. Porque se eu continuar, eu não sou filho de Deus. O que Pedro está? O que João está querendo dizer? O que eu estou precisando? Mudar. Eu tenho que ser santo. Eu não posso continuar errando. Se eu continuar errando, quer dizer que eu não sou filho dele. Deu para entender? Vamos lá. Capítulo 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E é o que a gente faz, a gente testa. Verso de número 7. Amados, amemo-nos uns, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha aqui, que peso que agora dá. Se eu amo, eu tenho Deus. Mas se eu continuo pecando, eu já não tenho mais amor e também já estou no pecado. Olha aqui. Que peso ele coloca. Verso 18.
No amor não há antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se eu tenho amor, eu não tenho medo. Agora, se eu vivo com medo, tem crente que não dorme nem de luz apagada. Tem que ter a luzinha acesa. Então, temos que tomar cuidado. Capítulo 5. Mas às vezes é bom para não ficar tropeçando, né, nas coisas. Capítulo 5, verso 7. Ô, pastor, então esse ditado que Deus é amor e vai te conhece, vai te perdoar, isso aqui, o João, que é o apóstolo do amor, dá uma lição boa, né? Sim. Se você pegar tudo que ele diz e nós colocarmos em prática, como é difícil ser cristão. Verso 7 do capítulo 5. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Acabou. A Trindade está aí. Segunda epístola de João. Não tem a quarta pessoa. Hã? Tem a quarta pessoa. Ah, não tem a quarta. Tem, né? Hoje tem. Não tem. Segunda epístola. Agora a segunda epístola. Rapidinho, vocês me ajudam a terminar só até João, hein? Ainda já começando na próxima aula. Ajuda você já entra em Apocalipse? Vamos lá? Rapidinho, a cartinha de João, a segunda aí é rapidinho. Ele manda a senhora eleita e aos seus filhos. Quem é essa senhora eleita? Alguns alegam, alguns teólogos dizem que havia uma senhora, que ela tinha filhos, e na sua casa havia uma igreja. Mas, parece-nos que João está escrevendo para a igreja. Para a igreja, não é? Eu também entendi para a igreja. Eleita? Eleita. A senhora eleita. E aos seus filhos. Do primeiro. Aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecido a... Verdade. Ou seja, todos que conhecem a verdade amam os filhos da igreja, sim ou não? Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Qual é o mandamento? Amar um ao outro. Amor. Olha que coisa linda. A igreja, ela é amor. Não existe ódio na igreja. Não existe inveja na igreja. Verdade. Ela só existe com amor. É por isso que João escreve esta carta. A igreja é o verdadeiro amor. Terceira carta de João. Agora ele vai escrever a um presbítero. Alguém que cuida da igreja. A Gaio. Presbítero ao amado Gaio. Mas o que eu quero frisar aí é a dificuldade de João com uma igreja. Olha o que ele diz aí no verso 9. Tenho escrito à igreja, mas a Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Hoje não tem isso. Não, né? Não. O Diótrefes, Nossa. não é? Eita, ó, amor. Gente, parem para pensar. O cara assumiu a igreja e pode ver que ele nem chama mais de presbítero. Não é? Já chama ele de nome já, Diótrefes. E o que tem de Diótrefes por aí? O cara assumiu a igreja, não é? E não recebe João, o apóstolo João. Você entendeu? A igreja é minha, que só é do que eu quero. E nem os irmãos que ele envia. Aí o João está dizendo, mas o dia que eu for lá, eu vou jogar na cara dele o que ele tem feito, as obras que ele tem feito. Então isso não é de hoje. Se não receberam João,
É uma igreja que tem amor? Não. Ele acabou de mandar uma carta dizendo que a igreja é amorosa. Olha a igreja de Diótrefes. E aí que nós temos que parar e analisar. Como está a nossa igreja? Será que ela realmente tem amor? Ou será que está fazendo acepção? É um cuidado que nós temos que ter. Aí ele diz assim lá no verso 13. Tenho muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a... Sim, ó. Direto. Paz seja contigo, ó, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Aqui são os amigos daí, um por um. Um por um. Olha que coisa Um a linda. um. Não dá para escrever com pena, mas eu quero conversar com você pessoalmente. Você já imaginou? Já imaginou um dia você ter uma aula com o João, o apóstolo? Quanta coisa ele podia nos ensinar? Não, não vamos receber João. Chega. Quem manda aqui sou eu. É difícil, né? Amém? Amém. Vamos mudar então? Ai, ai, ai.